Tudo bem, então, afinal das contas, como é que esse processo está acontecendo? Então, voltando, né, nós temos o cloroplasto, aí eu tenho as membranas do tilacoide, esse conjunto de vários tilacoides a gente chama de grano, tá? E aí, na membrana disso que está acontecendo todo esse processo. Na membrana do tilacoide, eu tenho uma rede de pigmentos fotossensíveis. Quem que são os pigmentos fotossensíveis? Clorofila, né? Então, eu tenho uma rede de pigmentos na membrana do tilacoide, ou seja, cada um desses saquinhos aqui, na membrana inteira deles, eu tenho vários desses complexos antena, que é o que a gente chama de complexo de pigmentos fotossensíveis, que vão absorver a energia luminosa. E essa absorção, né, de energia luminosa por esse complexo antena, que é formado por essas moléculas de clorofila, transferem, né, os elétrons dessa clorofila, que foram absorvidos através da energia luminosa, para um centro de reação, que é esse conjunto, né, de sistemas que a gente tem aqui, fotossistema 2 e o fotossistema 1, tá? Nele, então, né, nesse complexo antena, a clorofila ela é excitada, transfere os elétrons para o seu aceptor de elétrons, que é esse primeiro fotossistema aqui, esse primeiro conjunto de proteínas, dando início à cadeia transportadora de elétrons. Vai funcionar da mesma forma que funciona na cadeia respiratória, tá? Então, se você entende lá, você entende aqui. O conjunto, então, complexo antena, mais o centro de reação e mais os aceptores de elétrons, então, complexo antena, o centro de reação, que é justamente onde eu tenho a presença da clorofila, mais esse complexo, esse aceptor de elétrons, esse complexo de aceptores de elétrons, é o que a gente chama de fotossistema, tá? A cadeia de transporte de elétrons, por sua vez, é formada por dois fotossistemas, que dentro desses fotossistemas eu vou ter várias proteínas, como eu estou exemplificando aqui. Não precisa saber o nome das proteínas, pelo amor de Deus, tá? A diferença entre eles tá no comprimento de onda que cada um deles absorve, tá? Os dois fotossistemas têm os complexos antena, tá? Os dois têm. Só que a diferença é que esse aqui absorve primeiro e esse aqui vai fazer uma absorção de fótons, né, depois. Aí você vai falar pra mim, por que o primeiro que absorve chama fotossistema 2 e o outro chama fotossistema 1? Porque o fotossistema 1 foi descoberto primeiro e depois eles viram que anteriormente ao fotossistema 1 eu tinha um outro fotossistema. Então, pra mudar o nome já tava muito complicado, então ficou fotossistema 2 e depois o 1, tá? A cadeia de reações que transfere energia luminosa em química pode ser dividida em duas fases. Então, eu tenho a etapa fotoquímica ou etapa clara, que a gente chama. Por quê? Porque é a etapa onde a luz é absorvida, tá? Então, quando eu falo etapa clara, gente, é por causa disso, tá? Porque é a etapa onde os fótons estão sendo absorvidos. E a etapa química, que é a fase escura, onde a energia obtida na fase fotoquímica, ou seja, na fase anterior, ela é usada para produzir glicose, tá? Então, eu uso aquela energia para produzir glicose. A etapa fotoquímica, né, é onde ocorre a síntese de ATP, então eu estou produzindo ATP a partir do ADP, e as moléculas de NAD. De novo, olha o NAD voltando aí. O NAD são carregadores de elétrons e de hidrogênio. Então, toda vez que eu puxo um hidrogênio, eu puxo um elétron junto. Ambos são produzidos através da fosforilação, que nada mais é do que a adição de um grupo fosfato, tá? Então, o NAD vira NADPH, porque adiciona um fosfato e um hidrogênio. E o ADP, que é a adenosina difosfato, forma adenosina trifosfato, que é quando tem 3 ATPs. Então, nada mais é do que um processo de fosforilação. Fosforilar é adicionar um fosfato à molécula, tá? Bom, continuando então. A ativação, né, dos fotossistemas que absorvem energia luminosa, absorvem, né, a energia luminosa em seu complexo antena e transferem para o centro de reação, assim a clorofila perde elétrons. Então, a energia luminosa ela é absorvida pelo complexo antena, a clorofila então perde os elétrons em direção ao fotossistema. No fotossistema 2, que é para onde esses elétrons foram, os elétrons liberados seguem para uma cadeia transportadora, sendo transferido para a plastoquinona, depois para o citocromo e plastocianina. Misericórdia! Não se atentem ao nome, prestem atenção no que está acontecendo. Então, depois que a luz, né, incidiu sobre as clorofilas, as moléculas de clorofila doaram elétron para o fotossistema. Tá, e tudo bem, né? Nesse processo de doação para o fotossistema, eu tenho a quebra da água, tá, gente? Então, assim, ó, quando a energia luminosa ela incide sobre a clorofila, eu tenho quebra da molécula de água. Quando eu quebro a água, eu formo o quê? Hidrogênio e oxigênio.
essa quebra gera a doação do elétron do oxigênio, que também, né, foi gerado a partir da excitação da clorofila, para o fotossistema. E esse elétron, ele começa a caminhar numa cadeia transportadora. A diferença aqui é que, conforme eu vou caminhando com o elétron, ele vai perdendo energia, né? Porque eu vou passando, a energia vai ficando nas proteínas adjacentes, tá? Então, eu vou ter mais uma ativação no fotossistema 1, tá? Então, é como se o centro de energia tivesse grande, eu vou reduzindo essa energia, tenho mais uma ativação, ele volta a subir de novo, tá? Paralelamente, no fotossistema 1, ou seja, isso acontece, eu tô falando de um processo, mas isso tá acontecendo nos dois de forma simultânea. Paralelamente no fotossistema 1, os elétrons liberados, eles estão transferidos, né, para uma molécula que a gente chama de ferrodoxina, que tá aqui, ó, ferrodoxina, que transfere os elétrons para o NADP, convertendo eles em NADPH. Então, eu acabo gerando o que aqui? É mais, né, fornecedores de hidrogênio, mais fornecedores de elétrons. Tudo isso aqui, tá? Essa parte adjacente à fotossíntese, ela tá acontecendo dentro do estroma. Os elétrons do fotossistema 2, eles são captados pelo fotossistema 1, então o elétron foi caminhando aqui, ó, e ele vem para o fotossistema 1. E, portanto, os elétrons são elétrons do fotossistema 2 que repõem os perdidos no fotossistema 1. Então, vamos lá. As duas coisas, elas estão acontecendo de forma simultânea. Os elétrons que são captados aqui, por causa da perda do elétron pelo hidrogênio, pelo oxigênio e pela fotólise, que é a fotólise da água, e pela liberação dos elétrons da clorofila, eles vão caminhando aqui, tá? Até que eles chegam no fotossistema 2. Só que isso está acontecendo simultaneamente tanto no fotossistema 1 quanto no fotossistema 2. O elétron do fotossistema 2, ele acaba sempre indo para a ferrodoxina, que vai gerar esse processo aqui de síntese de NADPH a partir do hidrogênio e do elétron que foi transferido para ele, tá? Novamente, quando esse elétron está caminhando para cá, ele vem também para o fotossistema 1, certo? E aí, ele novamente é ativado. Então, esse processo, os dois fotossistemas, eles estão recebendo energia luminosa exatamente ao mesmo tempo, tá? Os elétrons do fotossistema 2 são repostos pela fotólise da água, que consiste na quebra da água com a liberação de oxigênio, tá? Fotólise da água acontecendo aqui novamente. Ao longo da cadeia, os íons são transportados para o estroma e para o lúmen do tilacoide. Ou seja, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Ele está indo do estroma para o lúmen. O estroma é essa parte aqui, como se fosse o citoplasma do cloroplasto. O lúmen é a parte interna do tilacoide. Então, ele está sendo transportado do estroma para o lúmen, certo? Então, ó, os elétrons do fotossistema 2 são repostos, maravilhas. Ao longo da cadeia, os íons H+ são transportados do estroma em direção ao lúmen, tá vendo? Eles estão vindo para cá. É diferente da mitocôndria, que ele tá vindo para o espaço intermembrana. Aqui, eles estão vindo pro lúmen, para a parte interna, tá? Do estroma. A diferença de potencial da ATP sintase leva todos esses hidrogênios a serem convertidos, jogados de volta para dentro do estroma, e aí eu converto o ADP o ADP mais o fosfato em ATP, tá? Então, eu tenho a síntese de ATP aqui ao final, tá? Então, este é o processo da fotossíntese. Não é um processo fácil, tudo bem? Na dúvida, voltem o vídeo novamente. Bom, vou deixar a pergunta aqui, vocês respondam e nós voltamos no próximo vídeo.